com a IFRS. Começou. Estão me escutando bem? Sim, sim. Sim. Nosso grupo ele ficou com a IFRS 13. Ela fala acerca da mensuração do valor justo. Então, a norma brasileira que fala sobre a mensuração do valor justo é o CPC 46. E no CPC 46, ele conceitua o valor justo, ele fala que é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado na data da mensuração. Então, quando nós falamos de valor justo, a ideia é que seja um valor combinado entre as partes conhecedoras do negócio em uma transação não forçada, que não favoreça ninguém, que ela seja sem favorecimentos. E qualquer ideia que caracterize, seja uma transação forçada ou uma transação que ela favoreça alguém, ela exclui totalmente a ideia de valor justo. Então, quer dizer que se você coloca um ativo para vender e uma outra pessoa ela concorda em comprar pelo preço que você está vendendo, sem favorecimentos e sem transações forçadas, isso é um valor justo. E nós vamos destacar também que uma transação não forçada, o que significa? Ela significa que o preço deve considerar o preço normal do bem. Ela não deve considerar uma venda emergencial para liquidar uma dívida. Por exemplo, o meu pai está com uma doença e eu tenho um carro no valor de 30 mil, e aí porque o meu pai ele precisa fazer procedimentos médicos imediatos, eu decido vender o meu carro por uma emergência no valor de 20 mil. Isso ele não caracteriza um valor justo. O valor justo daquela transação seria se o carro fosse vendido pelo mesmo valor dos 30 mil, que é o preço de mercado. E outro ponto importante sobre a mensuração do valor justo é que a avaliação ela deve privilegiar produtos similares do mercado, ao invés de uma análise interna da empresa. E também nós podemos dizer que o valor justo ele é baseado em mercado e não numa mensuração específica da entidade. O que nós vemos? Que antigamente ela não tinha esse valor justo, não tinha ainda as leis que fundamentassem o que é o valor justo hoje. Mas as transações comerciais, elas já existiam até mesmo antes do surgimento da moeda. Só que naquela época as pessoas se deparavam com a questão de qual o valor de determinada coisa para fins de troca. Então as pessoas elas já faziam essa avaliação de quanto o meu bem vale, de quanto o meu ativo vale, para poder fazer uma troca. Então, essas avaliações Fernanda? Congelou. É a internet dela que tá ruim. Então passa para a próxima, que é Catiana. Isso. Vamos dar continuidade. Pessoal, boa noite. Todos estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Então, dando continuidade ao que Fernando estava falando, né? Que era a definição do valor justo. O que podemos dizer, completando, né? É que antes, vamos falar do valor de mercado, definir o valor de mercado para ter um bom entendimento, onde o valor de mercado é aquele que tem uma quantia estimada pela qual a propriedade deve trocar na data da avaliação entre um comprador e um vendedor. E ele é bem distinto em relação ao valor justo, porque, na verdade, o valor justo ele depende das partes envolvidas.
que, segundo o CPC, a definição dele é que é um preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo. Só que tudo isso é uma transação não forçada, não obrigada entre os participantes do mercado naquela data de mensuração, onde os participantes não precisa ser escolhido, específico, e sim de uma forma geral, sem preferência dos mesmos. Se o professor Josias puder dar uma reforçada para ficar com um bom entendimento, ficamos gratos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite aqui. Estou com vocês, vendo tudo bastante, gente consiga. Alguns eu pensei que já tivesse até formado, mas eu acredito que já estão a caminho de se formarem. E logo estão completando aí esse ciclo que eu pensei. Bom, o Valor Justo, uma das grandes... Obrigado, Lima. O Valor Justo é uma das grandes novidades trazidas pelo processo de harmonização das normas aqui no Brasil. Eu lembro que, há mais ou menos 15 anos atrás, isso era como se falasse em todo o outro mundo. Nesses 15 anos atrás, como se falava em Valor Justo. Mas isso acabou sendo assumido, né, muito bem, né, no conceito que é absorvido. Também há uma evolução na forma de observar as coisas e estar disciplinado, né? Estar disciplinado. Bom, a grande preocupação aí não é o método em si, né, mas a mensuração. O objetivo aí é a mensuração dentro dos métodos que são aceitos, e aí você poder reportar qual foi o método que foi utilizado. Né? O valor justo, ele vem acrescentar, traz uma nova metodologia. Mas mais importante do que compreender a metodologia é entender o porquê de se mensurar. Né? Você comunicar, reportar aos usuários da informação contábil, né, qual foi o método que foi utilizado, e esse método está aceito, né, um método fundamentado na teoria, mas também aceito dentro do normativo. Eu me coloco à disposição aí se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa contribuir. Certo. Continuando, a mensuração do valor justo, ela será feita para um ativo ou um passivo. E nisso, a gente se leva em conta as características desse ativo e desse passivo, tipo as condições do ativo, do passivo, sua localização. Tem mais um microfone ligado. As restrições legais para seu uso ou sua venda. E quais são essas condições desse ativo? A gente pode ver que pode ser a depreciação, a amortização e a localização. A localização desse ativo pode ser como se encontra na empresa, como é operado no mercado. E as restrições, que eu acho que é uma das partes mais importantes que você deve levar em conta, ver como é o contrato desse ativo, desse passivo, o acordo, se tem limite de venda ou de uso, entendeu? Para o venda o ativo e de uso ou de troca ou transferência do passivo. Então, assim, o que o professor também puder completar para ficar um bom entendimento para a turma, ficamos gratos. Professor Josias. Repete aí, Catiane, qual foi a proposição? O objeto da mensuração. O objetivo da mensuração. Bom, a mensuração ela tá suportada numa vasta teoria, né?
E essa mensuração não é somente de natureza contábil, né? Nós temos outras formas de mensurar, mensuração física, econômica, financeira, e a mensuração contábil, ela tem os métodos próprios, né, que são esses que foram colocados, né, como a mensuração pelo custo histórico, valor justo, valor em uso, tem valor de complemento, book value, né, e o custo corrente. Cada uma dessas formas de mensuração, elas estão suportadas numa vasta teoria. Então, às vezes a gente confunde muito a teoria com a norma, né? A norma, ela se fundamenta na teoria, mas ela não se encerra na teoria, né? E a teoria também, ela jamais se limitaria à norma. Então, sobretudo a academia, né, ela propõe, faz as proposições dos modelos teóricos, e isso vai sendo comprovado, eficiente, que atendam aos demais pressupostos e à necessidade da informação, e isso vai integrando a norma. Então, a mensuração, ela não se limita somente à mensuração contábil, né, como eu disse, tem mensuração física, mensuração econômica, mensuração financeira, né, e dentro das formas de mensuração, conforme a teoria, nós temos todos esses modelos, inclusive o valor justo, que é o tema da aula agora. Vamos ver também em relação à transação, que é também uma parte bem interessante. Segundo o CPC 46, como a transação ela se presume uma exposição ao mercado por um período antes da data de mensuração para permitir as atividades de seu marketing, onde são usuários habituais para transações envolvendo os ativos e os passivos, onde também não se trata de uma transação forçada. Então, eu vou dar um exemplo de uma venda de um imóvel que está em condições normais, onde implica que o proprietário irá solicitar o trabalho de um corretor, que o imóvel será colocado em exposição, ou aberto à visitação, análise das propostas recebidas. Nesse ativo, a gente vê que depende de um corretor, mas também não é forçado. Ele está lá exposto, onde seu valor vai ser oferecido, e também não precisa também de um comprador específico. Então, os ativos e os passivos, eles podem ser individuais ou em grupos de ativos e passivos. Então, a transação ela deve ser feita no mercado principal, que é aquele mercado que a empresa normalmente realiza a venda ou a sua transferência, ou a troca do seu passivo. Ou na ausência desse mercado principal, entre o mercado mais vantajoso, que é aquele que maximiza o valor que você tem a receber pelo ativo e minimiza o valor que você tem a pagar no passivo, levando em conta os preços de custos de transação, como os custos de transportes e outros. A minha pergunta não, o que eu gostaria que nos explicasse melhor sobre esses mercados é com relação ao preço, onde a gente sabe que o preço é aquele preço negociado previamente, justamente dentro do mercado principal e do mais vantajoso. E como a gente sabe que onde tiver o mercado principal, o mais vantajoso, mesmo sendo mais vantajoso, a gente não faz a mensuração, tem que ser no mercado principal. O professor poderia nos explicar melhor sobre esses mercados? Pronto, antes de falar do mercado, eu queria colocar umas considerações aí dentro do valor justo, né, que é uma das formas de mensuração, o valor corrente. Bom, que o preço, seja da venda de um ativo, do recebimento de um passivo, ele deve ser considerado uma transação ordenada, né? Ou seja, ele vai seguir o regramento legal, os costumes, aquilo que é eventualmente praticado dentro daquele mercado. Então, muitas regras desse mercado estão implícitas na cultura, né?
Então, os custos inerentes a essa operação, a quem pertence, se é o comprador, se é o vendedor, enfim, isso está ali dentro do mercado. Bom, a gente tem alguns mercados que são mais regulados. Por exemplo, o mercado de fornecimento de serviços por concessão pública, transporte, energia elétrica, enfim, água e tal, telefonia, TV. Bom, esse mercado ele é extremamente regulado, né? Então, o conceito de valor justo ele não é tão preocupante, né? Porque não há muita margem de discricionariedade entre os operadores. Tem alguns outros mercados que a gente tem a referência, por exemplo, mercado imobiliário, mercado de veículos, enfim, commodities e tal. Porque a gente tem órgãos que monitoram, ou instituições que monitoram o preço, e você sempre tem uma referência muito forte, né? Mas já tem outros segmentos, né, que mesmo tendo uma concorrência muito grande, mas não há um parâmetro muito próximo. Então, como você disse, se o preço, mesmo que ele foi praticado de maneira aceitável entre os participantes, mas ele está fora do preço de referência de mercado, né, o que deve ser considerado, né? Então, mesmo que foi feito entre as partes de boa vontade, mas quando eu reporto aquela operação, eu tomo como parâmetro aquele mercado regulado. Por exemplo, no exemplo do carro aí que a colega deu, né, o carro eu tenho um preço de referência, né, pela tabela FIPE e tal, que vai dizer o carro pelo modelo do carro, o ano de fabricação, o modelo e etc., eu vou ter um determinado preço, certo? Então, quando aquela operação é feita a menor ou a maior, eu tenho como avaliar se houve ou não ágio ou deságio naquela operação, mesmo que entre as partes tenha sido um valor pré-determinado, né? Mas está longe do mercado, então eu posso considerar aquilo como uma diferença aí, incorporando esse ágio ou deságio da operação. Obrigado, professor. Continuando, eu tenho a parte de aplicação para ativos passivos e instrumentos patrimoniais, onde o CPC 46, ele exige e permite uma mensuração a valor justo, onde ele deverá ser aplicado, exceto nos casos em que o referido pronunciamento dispõe de forma contrária. Então, as diretrizes e exigências para a mensuração do valor justo, no CPC 46, ele aplicam-se também para a mensuração inicial, quanto para as mensurações subsequentes. Então, eu trouxe um dos ativos que talvez seja a dúvida também de muitas pessoas, o valores a receber de clientes a longo prazo. Após o reconhecimento e a mensuração inicial, como fazer a mensuração subsequente desse ativo, sabendo que não poderá ser registrado em um valor superior após a mensuração inicial? Não entendi. Repita a pergunta, por favor. Qual é o ativo? O ativo é o valores a receber de clientes a longo prazo. Quando ele é mensurado inicialmente, como fazer a mensuração subsequente desse ativo? Sabendo que não poderá ser registrado um valor superior do seu benefício futuro, após a mensuração inicial. Pronto, porque o valor da operação, você vai registrar o valor da data do contrato, né? E o possível acréscimo que tem aí já não é mais do valor, já seria receita financeira. Isso, porque a receita já foi realizada, né? Isso. Você já considerou oportunamente o valor que foi contratualizado, né?
mas ao longo prazo você vai incrementar valor, mas aí é decorrente da própria mora, né, da própria demora do recebimento. Pronto, obrigada. E só falar rápido aqui as principais aplicações do valor justo, onde é aplicado, que são em títulos e valores imobiliários, nos derivativos, nas combinações de negócios, reavaliação de ativos, o principal teste de impairment, né, que é um dos mais utilizados, as propriedades para investimento, ativos biológicos e outros, que na realidade são muitos, é um assunto muito extenso. Mas logo à frente eu tenho também a aplicação a ativos não financeiros. Eu trouxe só uma definição, que é onde a mensuração do valor justo na aplicação de ativos financeiros leva em consideração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos. E eu não achei nenhum exemplo prático, ainda vi algumas coisas do ativo imobilizado, do ativo intangível, mas não achei uma boa explicação para o ativos não financeiro. Poderia nos ajudar? Oi, está me ouvindo? Sim. Sim. Os ativos não financeiros são compostos de bens e direitos que a sua mobilização, ou seja, a venda, depende de um conjunto digamos assim, de regramentos, né? Então, os ativos que são financeiros, eles estão disponíveis, né, para você operacionalizar e tal. Os não financeiros, né, eles dependem de uma outra regra para a sua realização. Entendido. Ramon, pode passar para o próximo. A internet de Jéssica caiu. Deixa ela voltar aqui, porque o slide está com ela. Bom, boa noite. Eu vou dar continuidade por enquanto Jéssica não consegue colocar o slide. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação a passivos e instrumentos patrimoniais próprios da entidade. A princípios gerais, a mensuração do valor justo, ela presume que um passivo financeiro ou não financeiro, ou instrumento patrimonial próprio da entidade, ela seja transferido a um participante do mercado na data da mensuração. Essa transferência de um passivo ou de um instrumento patrimonial próprio da entidade, ela presume que o passivo permaneceria em aberto e o cessionário participante do mercado ficaria obrigado a satisfazer a obrigação. No caso, o passivo não seria liquidado com a contraparte, nem seria, de outro modo, extinto na data da mensuração dele. Outro ponto também importante nos aspectos gerais é que, mesmo quando não há mercado observável para fornecer informações de preços em relação à questão de transferências de um passivo ou do instrumento patrimonial, a entidade ela deve fazer restrições contratuais ou outras restrições legais no qual impeçam a transferência desses itens, podendo haver no mercado observável que esses itens eles sejam mantidos por outras partes como um ativo. Um exemplo prático pode ser títulos de dívidas corporativa ou opção de compra sobre ações da entidade. E, na maioria dos casos, a entidade deve maximizar o uso de dados observáveis relativamente e deve minimizar o uso dos dados
que não são observáveis para atingir o objetivo da mensuração do valor justo, no qual seria estimado o preço pelo qual uma transação seja forçada para a transferência do passivo ou instrumento patrimonial, onde eles vão ocorrer as participações no mercado, na data de mensuração, nas condições atuais do mercado. A gente também pode ver a questão os passivos e instrumentos patrimoniais que são mantidos por partes como ativo, que nesse caso a entidade ela deve mensurar o valor justo do passivo ou do instrumento patrimonial utilizando o preço cotado em mercado ativo para o item identificado, mantido, ou por outra parte comum do ativo. E esse preço que seja estável e disponível também. Esse preço, se ele não estiver disponível ou utilizado outros dados observáveis, tais como o preço cotado em mercado, ele pode ser que ele seja de um ativo, para que o item idêntico, mantido por outra parte, como um ativo. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses aspectos principais que são aplicados aos passivos, aplicados a esses passivos e os instrumentos patrimoniais da entidade sobre essa questão do valor justo. Eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Esses aspectos gerais que eu acabei de mencionar, sobre essa questão de cotação de preço, de valor, a contrapartida, quando ele não pode ser extinto, assim, eu queria que o senhor desse uma explicada melhor, entendeu? Sobre essa questão desses elementos, que eles não deixam de ser passivos, se transformam num ativo, ele passa uma transferência nessa questão. Como o exemplo que eu falei, de títulos de dívidas corporativas da entidade, que compra as ações. Bom, e se falando de mensuração, sempre vou ter que eleger um critério. Para que eu eleja esse critério, é preciso que aquele elemento patrimonial ele preencha certos requisitos. Então, se aquele bem está disponível para venda ou para realização, no caso do passivo, eu posso discutir dentro do conceito do valor justo, que vai estar entre as duas partes envolvidas, pode haver o aceite e a conformidade aí com o valor do mercado. Mas, se não tem duas partes envolvidas, aí, como é que eu vou falar de valor justo, Aí eu vou usar outros métodos, como o valor histórico, enfim. Mas o valor justo é preciso que tenha as duas partes envolvidas que estejam interessadas em fazer sem prejuízo de uma ou do outro. Entendi. A gente também tem a questão dos passivos e instrumentos patrimoniais não mantidos por outras entidades como ativo, que é quando o preço cotado para transferência do ativo ou de um passivo ou instrumento patrimonial próprio da entidade, ou idêntico ou similar, não esteja disponível, o item ele não é mantido ou outra parte como um ativo. A entidade ela deve mensurar o valor também justo do passivo ou instrumento patrimonial utilizando a técnica de avaliação do ponto de vista de um participante do mercado que deva o passivo ou tenha exercido o direito sobre o patrimônio. Um exemplo que a gente pode botar. Ela vai atribuir um valor. Aplicar. Oi? Ela vai atribuir um valor. Oi? Com base, uma pesquisa e tal.
né? Mas não é entre duas partes. A própria empresa atribui o valor. Isso. Isso, isso. Um exemplo também que a gente poderia colocar é ao aplicar a técnica de valor presente, a entidade pode levar em conta a questão das saídas de caixas futuras, em que um participante de mercado esperaria incorrer ao satisfazer a obrigação, né? Uhum. E tem a questão também dos riscos de descumprimento, que é onde o valor justo de um passivo reflete o efeito de risco de descumprimento. E isso inclui, entre outros também, né, os riscos de crédito próprio da entidade, como no CPC 40 fala, na questão dos instrumentos financeiros e a evidenciação que tem. E ele também presume a questão do risco de descumprimento que seja mesmo antes e depois da transferência do passivo. Tem a questão também de mensurar o valor justo sobre a entidade, onde ele deve levar em conta o efeito dos seus riscos de crédito, que ele deve analisar as questões, e outros fatores que podem influenciar a probabilidade para poder melhorar a questão da obrigação ou não, para poder saber se é satisfatório ou não. Pronto. Um exemplo também que a gente pode colocar como prática de um passivo, para saber se ele tem a probabilidade da obrigação seja ou não favorável, é um passivo financeiro, ou uma obrigação de entregar bens ou serviços. Também tem essa questão, né? O senhor poderia complementar essa parte dos riscos de descumprimento? Não, até no caso do risco, que quando você vai fazer a mensuração, você considera a operação na sua totalidade. Você vai transferir um passivo, e tanto aquele passivo, embora preencha todos os requisitos da sua exigibilidade, mas sempre tem um risco envolvido, né? E aí você tem que fazer um ajuste mediante provisionamento, né? Para que você ajuste ao máximo possível ao valor que seja realizável. Ou seja, afastando aí uma parte do risco mediante a estimativa, né, do que você não vai conseguir realizar. Então, faz o provisionamento com base na metodologia que você utilizou para calcular o suprimento, se apropria mediante esse provisionamento. Nem todo tipo, por mais exigível que seja, e ele preencha todos os requisitos jurídicos, mas é tanto o risco decorrente do mercado, como do próprio crédito, do sujeito credor, né, da operação, pode vir a descumprir um total ou uma parte daquele tipo. Uhum. Justamente. A gente tem também a questão, né, a restrição que impede a transferência de um passivo ou de um instrumento patrimonial próprio da entidade. Que quando a gente vai mensurar a questão do valor justo, a entidade ela deve incluir uma informação separada ou um ajuste de outras informações relativas à questão da existência da restrição, que impeça a transferência de itens. Tem a questão também, o efeito de restrição, onde ele impeça a transferência de um passivo ou de um instrumento patrimonial da entidade que é incluído de forma implícita ou explícita das demais formações da mensuração sobre a questão do valor justo. Um exemplo que a gente pode trazer também é na questão da data da transação. O credor, ele tanto avalista aceitar a questão do preço da transação do passivo, com pleno reconhecimento, tem a questão da obrigação de incluir essa restrição, no qual vai impedir essa transferência. E aí, a partir daí, que vai analisar a questão também do valor justo, né? Da mensuração do valor justo.
E tem a questão dos passivos financeiros com elemento à vista, que esse passivo, o valor justo de um passivo financeiro com elemento à vista, ele não é menor do que o valor a pagar. A gente pode ter como exemplo a questão de depósitos à vista, né? Que é onde o desconto desde a primeira data em que o pagamento desse valor poderia ser pago, ser exigido, ser aplicado, né? Aí o senhor poderia complementar um pouquinho mais também, por gentileza? Não, é diferente, como não há o cálculo do risco envolvido, pelo nosso cumprimento, a gente vai pagar pelo valor que está apresentado, né? Não evitando aí de fazer desconto, né? Desconto como a gente fez lá no caso dos cumprimentos, risco de cumprimento, né? Que é o provisionamento. Nesse caso aí você vai pelo valor integral do título. Uhum. Entendi. Pronto. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o reconhecimento do ativo. O reconhecimento do ativo, primeiro eu vou começar pelas características, que são eventos passados, controle e benefícios futuros. Então, tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá. Tudo ok. Eventos passados, no caso da venda de um ativo... Peraí, professor, estou um pouco nervosa. Quando você vende um ativo, você tem o direito de receber. Quando ele é lançado quando você vende para um cliente e... Ai, meu Deus. Quando você tem o direito de receber e ele é lançado no seu cliente. E, obviamente, que você tem um contrato de compra daquele ativo, que, tipo, como se você tivesse registrando e ocorrendo um evento em que se já passou, entendeu? O controle. No controle do ativo, você tem um total controle sobre aquele bem e você não pode passar o direito dele para outra pessoa, só você tem o direito de requerer aquele bem. E benefícios futuros é que ninguém vai ter... Peraí, eu estou muito nervosa. É que ninguém vai ter o ativo... É que ninguém vai ter um ativo que não tenha nenhum resultado. E mais embaixo eu coloquei materialidade, probabilidade da concorrência e confiabilidade de avaliação. A materialidade é quando um ativo ele tem importância financeira para ficar registrado. Por exemplo, quando nos restaurantes, todo mês quebra uma pilha de prato. Não dá para você ficar controlando o que quebra e o que não quebra dentro do restaurante. Então, os pratos, eles se tornam uma despesa. Ativo é geladeira, mesa, enfim, entre outros. Probabilidade de concorrência. Como eu falei nos benefícios futuros, que ninguém tem direito que ninguém vai ter um ativo, que ele não vai ter resultados, a única diferença é que na probabilidade de concorrência é que esse ativo, se ele não servir, ou você vende ou você para ele. Então, e confiabilidade de avaliação. Você precisa mensurar o bem e ele só terá sentido se ele for um bem intangível. Porém, ele tem que ter um recurso econômico para
para o reconhecimento do ativo. O valor de entrada, que é custo histórico. Jéssica, deixa eu voltar ao slide anterior aqui. Sim. Respire fundo aí, tá vendo? Não entendi. Bom, as características aí para reconhecimento do ativo, dos eventos passados, controle e benefício futuro, né? Vejam, todo o tempo que a gente for trabalhar em contabilidade, nós vamos estar sempre fazendo 3 coisas: ou reconhecimento, ou mensuração, ou evidenciação. É isso que o contador faz a vida toda, em qualquer área, em qualquer setor. Ok? Quando você fala de reconhecimentos passados, é porque houve uma forma de aquisição. Ele, patrimônio, ele não surgiu do nada. Ou ele foi produzido, ou ele foi elaborado, ou ele foi construído, ou ele foi comprado, enfim. Ele foi, de alguma forma, né, ele tem um evento que originou aquele bem ou aquele direito para compor o ativo daquela organização. O controle é o domínio sobre o bem para a sua exploração. Se confunde muito o controle com a propriedade. Basta ter o controle. Esse controle pode ser concessão, pode ser até mesmo por uma operação de crédito com alienação fiduciária, né, como o caso quando a gente tinha os arrendamentos. Né? E o benefício futuro, que se falava até pouco tempo de benefício econômico, são benefícios diversos. Muitas vezes, esse benefício não vai se converter necessariamente para o resultado econômico, mas vai contribuir para o objetivo da instituição. É claro que a finalidade principal é o lucro, né, a medida de eficácia da organização é o lucro, mas ela pode trazer benefícios de outras formas que não necessariamente agregue lucro, que eu possa vincular esse ganho econômico. Pode ser estratégico, pode ser social, enfim. Então, benefícios futuros não necessariamente tem que ser econômicos. Queria deixar essa colocaçãozinha. Pode continuar. Então, vou falar um pouco sobre custo histórico e custo corrente. Custo histórico é aquele valor que você comprou de um bem ou de um ativo. Por exemplo, ano passado você comprou um bem e você registrou, só que nos dias atuais, no dia de hoje, o ativo já não vale mais o valor que você comprou hoje. O custo corrente é o valor que você gastaria para comprar o mesmo bem nos dias de hoje. Valor de saída. Valor corrente da venda, que é quanto você receberia, por exemplo, do mesmo, em se tratando do slide passado, é quanto você receberia para você comprar, para você vender um bem, para você vender aquele mesmo bem. O valor de desconto do fluxo de caixa é o resultado que aquele bem pode trazer. E equivalente corrente de caixa, e tem o valor da liquidação, que é quando você está encerrando as atividades ou a empresa quebra e você precisa vender aquele ativo. Professor, o senhor queria complementar alguma coisa sobre valor de entrada e valor de saída? Volta o slide anterior aí. Pronto. Aí no valor de entrada, a gente sempre tem aí a contraposição do custo corrente com o custo histórico, né? Qual das duas bases de inflação é mais adequada? Então, cada um apresenta vantagem, digamos assim, desvantagem. O custo histórico, por exemplo, ele é muito mais fácil de verificar, porque tem uma documentação que deu base, né, no momento do reconhecimento. Utilizei um documento hábil,
é muito fácil de verificar. Então, é um custo histórico que tem uma maior verificabilidade. É o mesmo que foi o custo de produção, enfim. Mas o histórico, ou seja, da aquisição, no momento do reconhecimento, vem verificar o que está lá registrado, que está documentado. Contudo, ele tem uma representação menos fidedigna, digamos assim, por conta em termos de valor, por exemplo. Né? Então, por isso ele se torna menos relevante, porque aquele ativo pode ter sofrido tanto variações para mais ou para menos, né? Isso é relevante. Por sua vez, o custo corrente, embora ele seja menos verificável, porque ele está sendo atualizado, enfim, e é mais difícil de verificar, porque precisa utilizar uma metodologia, registrar essa metodologia, né, que foi aplicada, mas ele é mais relevante, porque a expressão do valor dele é mais condizente com o valor na atualidade. Aí pode passar o. Bom, então, o valor corrente de venda é aquele valor que o mercado está disposto a pagar, ou eu estou disposto a receber o valor atual. O valor do desconto de caixa é porque muitas vezes esse ativo tem uma capacidade geradora de caixa e eu tenho que trazer isso a valor presente. Né? Um ativo ele vai me render ao longo de 5 anos um valor X, mas eu vou descontar também as saídas, enfim, aí trago a capacidade de geração de fluxo de caixa. Ou seja, toda a receita que ele é capaz de gerar, menos a despesa que vai ser consumida para a geração desse caixa. Aí eu vou encontro o valor de caixa descontado. Né? Pode continuar. Então, valor justo, abordagem de mercado, de receita e de custo. Abordagem de mercado é quanto um determinado bem ou ativo ele vale no mercado. De receita é quando o fluxo de caixa é descontado e é o fluxo de caixa descontado e o que ele pode trazer para o que ele pode trazer. E de custo é quanto você gastaria para colocar novamente aquele ativo dentro do mercado. Professor, o senhor queria complementar? Acho que você falou tudo, né? A abordagem de mercado, que o mercado, a receita, a expectativa que tem, né, de receber por exemplo, falou, a capacidade que ele tem de gerar receita, e a abordagem que seria a reposição, né? Como eu posso repor tudo bem. Certo. Pronto. Bom, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? É Isadora. Sim. Pronto. Agora eu vou falar um pouco sobre as informações aplicadas na mensuração do valor justo. Para fins de divulgações dos resultados, existem 3 níveis de classificação. Junto a isso, a hierarquia desses inputs é um dos conceitos mais importantes desse pronunciamento contábil. Os níveis variam em função de técnicas de avaliação utilizadas, números de variáveis analisadas e dados de entrada utilizadas no modelo. Ou seja, eles têm como objetivo aumentar a consistência e a comparabilidade das mensurações de valor justo. Passa, Jéssica. Pronto, agora eu vou falar um pouco sobre as classificações das informações. Elas são divididas em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 são preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. É tipo a melhor forma de avaliar o nível 1, não tendo informações, aí a gente passa para o nível 2. O nível 2 são informações
que são observáveis para ativos e passivos, seja direta ou indiretamente, exceto do preço do nível 1. Já o nível 3 são dados não observáveis para ativos e passivos. Nesse caso, ele pode utilizar dados próprios. No caso, a empresa terá que utilizar dados próprios para mensurar o valor justo, ela vai ter que acrescentar mais dados. Passa, Jéssica. Pronto. Agora eu vou falar um pouco o que não se aplica ao valor justo. O que não se aplica são transações de pagamentos baseado em ações, transações de arrendamento mercantil e transações que pareçam valor justo, mas de fato não são, que é o caso do valor líquido, que às vezes as pessoas confundem o valor líquido com o valor justo. Pode passar, Jéssica. Pronto, agora eu vou falar a diferença do valor realizável líquido para o valor justo. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzindo os custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para concretizar a venda. Já o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre os participantes do mercado. Professor, o senhor quer complementar alguma coisa? Bom, pode até acontecer desses valores vir a coincidir, mas a base conceitual são diferentes. Como você disse aí, o valor realizável líquido é o resultado que eu vou ter de uma determinada operação depois de deduzir os custos que eu vou empregar para realizar aquela própria operação. Então, por exemplo, se eu tenho um veículo que ele está com algumas restrições, e eu vou vender e eu preciso tirar aquelas restrições, que sejam, digamos assim, de natureza financeira, ou seja, multas, enfim. Então, eu vou precisar de regularizar primeiro aquele bem para depois vender. Então, o valor realizável líquido é o valor da venda menos os custos que eu vou ter para disponibilizar. Isso também pode ser, por exemplo, um bem que está danificado. E aí, ou eu vendo como sucata, ou eu arrumo, digamos assim, um para venda. O gasto que eu vou ter para organizar, às vezes acontece muito com máquinas, equipamentos. Eu dou uma arrumada, faço dou uma melhorada e coloco para venda. Então, o valor realizável líquido é o valor que eu vou obter na receita daquela operação, menos do que aquilo que eu gastei para colocar, digamos assim, em disponibilidade na venda. Já o valor líquido é um conceito muito mais amplo. É o valor que é pago no momento de se transferir tanto ativo como passivo, de forma que seja aceitada pelos participantes sem nenhuma resistência, né? Não. Vou falar agora um pouco sobre divulgação. O que divulgar? A empresa deve divulgar informações que auxiliam os usuários de suas demonstrações contábeis e avaliar as técnicas de avaliação e informações utilizadas nas mensurações de valor justo, recorrentes ou não, para ativos e passivos apresentados no balanço patrimonial após o reconhecimento inicial. Pode passar, Jéssica. Pronto. Os objetivos da divulgação. Para atingir os objetivos, a entidade deve divulgar, no mínimo, as seguintes informações para cada classe de ativos e passivos mensurados ao valor justo no balanço patrimonial, após o reconhecimento inicial. Vou falar alguns deles. Primeiro, o nível de detalhamento necessário para atender aos requisitos da divulgação. 2. Quanta ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos. 3. Quanto à agregação ou desagregação se deve efetuar. E o 4. Se os usuários de demonstrações contábeis necessitam de informações adicionais para avaliar as informações quantitativas divulgadas. Se as divulgações feitas de acordo com este pronunciamento e outras forem suficientes para atingir os objetivos, a entidade deve divulgar informações adicionais necessárias para atingir os objetivos. Pronto. Pode passar, Jéssica. Agora eu vou falar um pouco sobre
exigências mínimas de divulgação. Elas são várias. Eu vou falar só algumas, porque senão vai ficar muito extenso. O valor justo, ao final do período de reporte para mensurações recorrentes do valor justo, recorrente e não recorrente, as razões para mensuração, no caso de mensurações não recorrentes do valor justo. B. O nível de hierarquia de valor justo, no qual as mensurações do valor justo forem classificadas pelo nível 1, 2 ou 3, para as mensurações recorrentes e não recorrentes do valor justo. O senhor quer complementar alguma coisa, professor? Não, tranquilo. Pode dar continuidade. Pronto, pode passar o slide, Jéssica. Fernanda está por aí? Pronto, professor. Aí eu queria que o senhor finalizasse falando um pouco sobre o tratamento para as pequenas e médias empresas, pode ser? Foi voltando aqui. Bom, eu não tenho propriedade para falar sobre as empresas, certo? Eu nunca fiz um estudo específico, não. Mas, do ponto de vista contábil, né, a essência é a mesma. A questão são as obrigatoriedades contra as empresas de capital aberto, uma exigência muito maior da divulgação dos seus procedimentos, né? Então, tem que ficar evidente, né, nas suas notas explicativas, e o alcance dele é muito maior. Já a preocupação das empresas de pequeno porte é muito mais com a questão do grupo social restrito ali, que faz parte da organização. Mas sempre que houver a utilização de qualquer metodologia para mensurar ou para reconhecer, enfim, a mudança de uma metodologia sempre tem que ser reportada nas notas explicativas. Pronto. Gente, esse foi o nosso tema, falando sobre a IFRS 13, a questão da mensuração do valor justo, e fica à disposição de vocês se queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação. Professor Lima também, se quiser complementar ou falar alguma coisa, viu? Beleza, vou encerrando logo aqui a gravação, tá?